queridos, são as palavras que o Senhor nosso Deus diz acerca da vida deste homem. É Deus que o justifica. É Deus que menciona isto perante a acusação do inimigo das nossas almas. Vemos neste homem, segundo o relato bíblico, que era um homem riquíssimo, era um modelo de prosperidade da época dele. Era um homem realmente rico. Era um homem, um modelo de honestidade, de retidão e de amor a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele cobria os seus filhos de oração. Nós estamos falando de Jó. Cobria os seus filhos de oração e protegia a sua família em oração para que Deus os guardasse. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 5. Jó era realmente um padrão de tudo bom aqui na terra. Mas nós vemos no primeiro capítulo também que um dia Satanás, ele se apresenta diante de Deus e desafia a fidelidade de Jó. Satanás diz: olha, ele é assim porque tu enches com tudo que é bom. Tu lhe das tudo. Aqui vemos Satanás não só acusando Jó, como acusando o próprio Deus. Olha, tu lhe das tudo. Como é que um homem ou uma mulher que tem tudo não vai ser agradecida a ti? Na realidade, nem sempre assim acontece, queridos. Na realidade não acontece assim. Muitas vezes as pessoas têm tudo, estão cheias de tudo, e nem por isso se viram para Deus ou agradecendo a Deus por aquilo que elas têm, não é? Esse é o início, queridos, desta grande história de fidelidade e gratidão a Deus. E nós vemos no relato bíblico de que um servo informa que todos os seus filhos morreram. É a primeira tragédia que vemos a ser anunciada para Jó. Um segundo servo informa que todos os camelos foram roubados e os empregados foram mortos. Vem um terceiro servo e informa que roubaram os bois, as jumentas e mataram os servos. E um outro veio e disse: um fogo do céu matou todas as ovelhas e os servos. Queridos, era uma tragédia tão grande que se fosse um homem ou uma mulher que não temessem a Deus, não tivessem as características de um homem que Deus aqui descreve, seria o suficiente para acabar com a própria vida. Acontece hoje muita gente acabando com a própria vida por coisas muito mais pequenas. Agora, tudo o que sobrou na vida de Jó foram 4 servos que lhe deram a mensagem, não? E a sua esposa. Foi o que sobrou para Jó. A esposa e os servos. Agora, alguém poderia dizer para Jó: não se preocupe, Jó. Você é um homem inteligente. Você é um homem que foi capaz de construir todo esse património. Não se preocupe. Você vai construir tudo de novo. Fique tranquilo. O importante é que você tem saúde. Não é isso que nós, muitas vezes, o ser humano diz? O que interessa é ter saúde. Mas a saúde só também não vale.
O que interessa, Jó, é você ter saúde. Mas eu vou dizer para vocês, o pior ainda estava para vir. É que o inimigo, queridos, ele quer tocar muitas vezes naquilo que ainda está restando. Ele leva algo, mas ele não fica satisfeito enquanto não leva tudo. O pior estava para vir. Naquele momento difícil, eu vou dizer para você, ninguém apareceu para incentivá-lo, apenas apareceram para dizer que ele precisava de se voltar para Deus. É isso que muitas vezes acontece, queridos. No momento difícil da nossa vida, quando mais precisamos da ajuda, quando mais precisamos da mão amiga, aparecem aqueles amigos para nos deitar abaixo. Não aparecem para dizer coisa boa. Os amigos de Jó vieram para dizer, olha, tu, vê lá o que é que tu fizeste. Vê lá o que é que tu andaste para aí a aprontar. Porque isso nos diz que é o desagrado de Deus sobre a tua vida. Tu tens pecado. Tens de te virar para Deus. Vê lá o que é que andaste para aí a fazer. Mas nós sabemos que na realidade não era isso. Mas o pior na vida de Jó ainda estava para vir. Veja a atitude de Jó, queridos. Ele perdeu todos os seus bens. E nós vemos o que é que ele disse. Ele disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Ele tinha 10 caixões na sua frente. Nós às vezes achamos que estamos passando por coisas difíceis, queridos. Estamos passando por coisas que ninguém está passando. Só nós estamos passando. Mas já estava passando por uma situação dificílima na vida dele. 10 caixões, os filhos estavam mortos. E o que é que ele disse? Perante esta situação, ele diz assim, olha, o Senhor o deu. E como tudo era dele, tudo é dele, ele resolveu tomar. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E agora há algo que me chama mais a atenção e me deixa mais impressionado. É que quando alguma situação difícil vem à vida do ser humano, e por que não do cristão, a primeira atitude que muitas vezes acontece é que nós ficamos fracos, nos deixamos envolver pelo problema e ainda temos muitas vezes a ousadia de dizer, Deus se esqueceu de mim, Deus não quer saber de mim, Deus me virou as costas e eu agora estou aqui neste problema e ninguém me bota a mão, nem mesmo Deus. Agora vamos ver Jó. Os filhos mortos, tudo o que ele tinha, e a Bíblia diz que era um homem dos mais ricos da época dele, ficou sem nada, ficou numa situação caótica. Ele diz assim, olha, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu. Não é? Aqui é que chama a atenção, queridos. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, diz a Bíblia que, apesar de tudo que havia acontecido com Jó, Jó não culpou a Deus e nem pecou. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 22. Agora,
Vamos fazer um pequeno levantamento daquilo que Jó perdeu. Se os irmãos forem para a Bíblia, mostra que Jó perdeu 3.000 camelos. Jó perdeu 7.000 ovelhas. Jó perdeu 500 jumentas. Jó perdeu o gado e Jó perdeu os filhos. E agora nós muitas vezes dizemos, mas eu estou numa situação que ninguém quer saber de mim. Só eu e Deus. E às vezes é, queridos. Às vezes só nós e Deus mesmo. Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para aquilo que aconteceu a grandes homens de Deus, muitas vezes nós reconhecemos que aquilo que nós estamos passando não é nada. É apenas uma pequena turbulência. É apenas uma pequena turbulência. Dizem tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora vejam o que o inimigo das nossas almas faz, queridos. Depois de não conseguir arrancar uma blasfémia de Jó, Satanás pede a Deus a autorização para tocar na sua saúde. Queridos, o ser humano pela saúde dá tudo. Dá ou não dá? Vemos na Bíblia Sagrada aquela mulher que antes de ter aquele encontro com Jesus, aquela mulher com o fluxo de sangue, a Bíblia Sagrada diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos. O homem, o ser humano pela saúde dá tudo. O privilégio de viver mais algum tempo é o suficiente para dar tudo. Só que Deus permite a Satanás tocar na saúde, mas não permite tocar na alma, na vida. Sabe, queridos, a minha vida e a sua vida, elas estão nas mãos de Deus. E ninguém toca nela, ninguém faz nada nela que Deus não autorize. Se algo está vindo à nossa vida, se estamos passando por alguma luta, por alguma provação, é porque o Senhor nos quer ensinar algo, alguma lição nesta provação e nesta luta. É porque precisamos de aprender alguma coisa. A situação, diz a Bíblia, foi tão ruim que Satanás, ele fez com que viesse uma chaga maligna do alto da cabeça até a ponta do pé na vida de Jó. Queridos, não bastava ter perdido tudo, agora a saúde também. Sabe? A situação ficou tão ruim que ele saiu de casa e a Bíblia Sagrada diz que ele se jogou nas cinzas. E o que ele conseguiu foi um caco. Nas cinzas com um caco raspando. Essa chaga está lá em Jó capítulo 2, verso 8. Agora, se nós fizermos um levantamento do que a Bíblia Sagrada no livro de Jó fala acerca da saúde de Jó, nós vamos ver o seguinte. No capítulo 2, verso 8, diz a Bíblia Sagrada: em vez de comer eu choro e os meus gemidos se derramam em água. Vemos que realmente, aliás, capítulo 3, verso 12, no verso 2, no capítulo 2, verso 8, feridas por todo o corpo. No capítulo 7, verso 5, as feridas infeccionaram. Corriam pus e bichos, andavam pelo seu corpo. Olhem o que a Bíblia diz: o meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. É numa tradução mais atualizada. No capítulo 16, verso 16 diz: sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Capítulo 19, verso 17 diz: a enfermidade atingiu o seu estômago, úlcera e mau hálito insuportável.
E a Bíblia diz assim: a minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca, e os meus irmãos têm nojo de mim. Olhem a situação deste homem, ok? Capítulo 19, verso 16. Os meus servos e amigos, todos os meus amigos íntimos me detestam. Sabem, o amigo, queridos, é enquanto ele é amigo, enquanto você pode ou tem algo para ele. Nós vemos isso lá na Bíblia, na parábola do pródigo. O filho pródigo, ele teve muitos amigos enquanto ele teve algo para compartilhar com os amigos. Quando a situação ficou crítica, quando ele perdeu tudo nos seus esbanjamentos, diz a Bíblia, todos os amigos lhe viraram as costas. A Bíblia diz que não ficou nenhum. Mas sabem, queridos, isso é o que acontece hoje na sociedade em que nós vivemos. Nós temos amigos enquanto podemos dar algo para eles. Ou o nosso tempo, a nossa amizade, mas quando algo falha, eles viram as costas, nos deixam sozinhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Há um amigo que a Bíblia Sagrada descreve como mais chegado do que um irmão. E diz a Bíblia que ele não nos deixa. Ele diz assim: não vos deixarei, nem vos desampararei. Estarei convosco todos os dias, até à consumação do século. Então eu vou dizer para você, mesmo que você se ache que está sozinho ou sozinha, você tem um amigo mais chegado do que a própria família, que se chama Jesus de Nazaré. Está convosco, está connosco. Capítulo 19, verso 20. Perda de peso, virei pele e osso, mal consigo ir vivendo, diz Jó. Capítulo 30, verso 30. Febre terrível. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Mesmo assim, queridos, este homem que a Bíblia descreve como um homem fiel a Deus, um homem que se apartava do mal, um homem que amava a Deus, um homem que realmente era honesto com Deus, ele permaneceu fiel a Deus, mesmo no meio desta luta toda. Queridos, nós precisamos aprender com Jó. Precisamos aprender a resmungar menos e a agradecer mais. Precisamos aprender a murmurar menos e a agradecer mais por aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer na nossa vida. E olhem ainda um consolo que este homem teve. Até a mulher de Jó disse: ainda retens a tua sinceridade? Olha para aí, olha o estado lastimável em que tu estás. Tu não vales mais nada mesmo. Tu não prestas para mais nada mesmo. Olha, perdemos tudo. Olha aí agora, estás leproso. Tu não prestas, não vales nada. Olha, ainda retens a tua sinceridade. Ainda és fiel com esse Deus. Ainda amas esse Deus. Se fosse hoje, dizia assim: ainda vais à igreja cultuar esse Deus que te virou as costas. Tu ainda vais à igreja cantar para Deus. Olha o estado a que nós chegamos. Amaldiçoai esse Deus e morre. Esse Deus não quer saber nada de ti. Para que é que tu mantens essa fidelidade? E olhem o que Jó diz. Olha, assim como falam a louca, assim falas tu. Receberíamos nós o bem e não receberíamos, não aceitaríamos o menos bem que venha à nossa vida. É que nós muitas vezes, queridos, achamos que por sermos crentes, que só vem bem à nossa vida. Infelizmente, é o que está sendo pregado em muitas igrejas hoje.
que não estão falando a verdade para o povo, estão enganando o povo. Porque a Bíblia Sagrada é bem clara e o Senhor Jesus não deixa dúvidas para ninguém. E Ele diz assim: no mundo tereis aflições, no mundo tereis provações, no mundo tereis problemas. Mas há uma coisa que vocês devem fazer: vocês devem ter bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo, porque vocês estão nas minhas mãos. Vocês estão bem guardados. Mesmo nas lutas e nas provações, eu vou estar com vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou suportar vocês. Eu vou prover para vocês. Eu nunca vou deixar vocês. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que o Senhor Jesus diz? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que está com Jesus, ele é mais do que vencedor. Somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece. Então, continuamos vendo Jó, não dizendo uma palavra contra Deus. Agora, quais as lições que devemos aprender com Jó? Primeiro, precisamos ser crentes iguais a Jó. Precisamos ser crentes iguais ao crente Jó. Sabem, há muitas perguntas hoje e que o homem sem Deus faz. E eu já tenho ouvido às vezes algumas. E as perguntas são: por que sofre o justo? Porque Deus tem um projeto na vida. Sabem, queridos, o justo muitas vezes sofre porque Deus tem um projeto a realizar na sua vida. E nós ainda não estamos preparados para esse projeto. Muitas vezes vem a doença, vem o desemprego, vêm perdas, vêm sofrimentos. Porquê? Porque Deus está preparando, ou nos está preparando para coisas muito maiores. Sabe, Deus não coloca nada grande na nossa mão sem nós primeiro estarmos preparados. Não é? Precisamos de preparo. O ouro, ele só é refinado se passar pelo fogo. É ou não é? O que vai dar a refinação, o valor, o brilho ao ouro é o fogo. E muitas vezes a vida do cristão, a vida do homem e da mulher de Deus tem que passar pelo fogo também. Porque é o fogo que purifica. Às vezes há coisas que vêm à nossa vida que nós não entendemos na hora. Por que isto? Por que é que isto está acontecendo na minha vida? Eu não mereço, não é? Nós não entendemos. Mas vamos entender um dia mais tarde. Quando estivermos preparados para receber aquilo que Deus realmente nos quer dar, para Deus nos usar naquilo que realmente Ele nos quer usar, nós vamos entender. Agora sei porque é que todas as coisas lá atrás vieram à minha vida. Foi para me preparar. Deus trabalha assim. Em segundo lugar, a segunda lição, nós podemos questionar, mas não podemos ser infiéis. Sabem, queridos, em todo o livro de Jó encontramos 322 porquê. Porquê? Porque eu nasci, porque virastes o teu rosto,
Porque está tudo bem com os ímpios. Jó falando. Senhor, porquê? Porque o Senhor está lutando comigo. Porque está contra mim. Tudo que Jó queria era entender porque estava a sofrer. Ele fez muitas questões diante de Deus. E eu vou dizer para você, queridos, questionar não é pecado. Nós levamos diante de Deus e dizer: Senhor, porquê é que está isto passando comigo? Porquê é que tudo isto está acontecendo comigo? Não está nada errado nisso. E o facto é que, nesta vida, queridos, infelizmente há mais dúvidas do que respostas. Mas se nós queremos ver as respostas para as nossas vidas e para as nossas indicações, nós vamos à Bíblia Sagrada. Ela dá respostas às nossas dúvidas. Aquilo que Deus acha que devemos saber, Ele nos fala. Mas aquilo que Ele acha que não deve ser explicado, Ele não dá explicação. Ele é soberano. Por isso temos que aprender a confiar em Deus em todas as situações. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: sei estar abatido e sei também estar lá no alto. Sei ter fartura, mas também sei ter fome, passar fome. Sei ter os amigos comigo, mas também já sei passar por experiências em que eles me viraram as costas também. E ele diz assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós vemos isso, queridos, na vida deste grande homem de Deus chamado Jó. Deus o deu e Deus o tomou. Tudo é de Deus. A minha saúde, olha, foi Deus que deu. Deus quer me fazer passar por esta luta. Ele é que sabe. Estou passando pelo fogo, Deus é que sabe. Agora nós podemos questionar, queridos, mas nunca ser infiéis ao Senhor. A terceira lição que nós aprendemos nesta passagem é que a bênção dobrada é para os fiéis. A bênção dobrada, a bênção em dobro, é para aqueles que ficam firmes e fiéis ao Senhor nosso Deus. Se não vejamos, há muita gente que anda prometendo bênçãos para o povo por aí, sem cobrar responsabilidade. Sabemos dessa teoria da prosperidade, em que a pregação deles é: você vai ter, você vai ter, você vai ter. Quando a Bíblia Sagrada diz você vai ter, é que fazer algo. A Bíblia diz que você vai ter que fazer algo, nós vamos ter que fazer algo. E a primeira coisa, queridos, é obedecer à palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio, quando é proclamada a bênção e as maldições, a Bíblia mostra que o povo de Israel iria ter todas aquelas bênçãos se obedecessem à palavra do Senhor. Sabe, nós temos responsabilidades com Deus. E a grande responsabilidade que o Senhor pede de mim e de você é a santidade. Precisamos viver uma vida santa, uma vida honesta, uma vida transparente, uma vida verdadeira na presença do Senhor nosso Deus. Até porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia diz ninguém, é porque é ninguém.
Ele exige de nós uma vida santa. Ele quer que renunciemos a algumas coisas. Ele quer ver a nossa prova de amor para com Ele. A bênção de Deus é algo duradouro. Ela vem para nos dar abundância, não apenas para suprir a necessidade, queridos. Quando Deus derrama as suas bênçãos, Deus faz prosperar em todas as áreas. Mas Deus entrega àqueles que são fiéis. A bênção dobrada é para aqueles que são fiéis. O que é que a Bíblia diz lá no final do capítulo de Jó, do livro de Jó? Diz assim: olha, quando Jó orava pelos seus amigos, que eu não diria que eram tanto amigos assim, porque eles o acusaram, porque eles disseram: olha, você não está bem com Deus, você deve ter feito alguma coisa contra Deus, e Deus se desagradou tanto, que diz: olha, se tu não fores lá orar por eles, eu vou tratar agora com eles mesmo. E diz a Bíblia Sagrada que na hora em que ele orava pelos seus amigos, o cativeiro de Jó virou. Porquê é que o cativeiro de Jó virou? Porque ele permaneceu fiel ao seu Deus. Mesmo no momento da luta, da provação, ele continuou confiando no seu Deus. Continuou depositando a confiança nele. Continuou acreditando nele. Continuou esperando nele, mesmo que via tudo ao contrário. Nós muitas vezes vemos as coisas ao contrário. Oramos, nada acontece, paramos de orar, ficamos cambaleando. Isso não aconteceu com Jó. Ele ficou firme até ao fim. E a bênção veio dobrada. Diz a Bíblia Sagrada. A bênção dobrada é para os fiéis. Outra lição que nós aprendemos, e eu estou terminando, é que Deus é um Deus de restituição, queridos. Deus não fica devendo nada a ninguém. A restituição vem quando você, quando eu, somos aprovados. Agora pense comigo uma coisa. Pense que você tenha um filho e quer prepará-lo para algo grande. Você quer preparar o seu filho ou a sua filha para algo grande. Você entregaria tudo a ele sem ter certeza que ele está pronto? Vamos supor que você tenha uma companhia. Sei lá, uma companhia de construção. E você se quer reformar. Você tem um filho ou tem uma filha e ele nunca trabalhou com você na companhia. Mas porque você se quer reformar, você vai entregar, vai colocar tudo na mão dele. Eu vou dizer, lógico que você não faria isso. Eu já tenho visto companhias, queridos, e por experiência própria, em que os filhos até tenham trabalhado com os pais ao longo da vida, aprendido alguma coisa com os pais, e quando os velhos morrem, a companhia vai atrás deles. Vai tudo. Você, o homem, vai esperar o tempo que for necessário para que ele esteja pronto. Para quê? Para que aquilo que você coloca nas mãos dele dê sucesso. Assim não vai destruir o presente que vai receber. Não vai destruir o seu esforço de toda a sua vida. Deus age da mesma forma conosco. Deus age da mesma forma conosco. Depois que aprendemos as lições que Deus quer nos ensinar, Ele vem com a restituição em nossas vidas. Mas precisamos aprender as lições primeiro. Se você tem passado por provações constantes, as coisas parece que em vez de melhorar estão piorando,
É hora de você começar a perguntar a Deus: Deus, que queres me ensinar que eu ainda não aprendi? É porque o Senhor ainda nos está querendo ensinar algo mais que nós ainda não aprendemos. Precisamos aprender para sermos realmente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Para terminar, Deus deu tudo em dobro para Jó, mas a esposa continuou sendo a mesma. É isso que a Bíblia mostra. Deus deu tudo em dobro para Jó. Agora eu vou dizer para você: para um minuto e agradeça a Deus pela esposa que Ele te deu, pelo marido que Ele te deu. Isso revela mais um princípio de Deus. Deus criou o casamento para durar para sempre. E toda a Bíblia nos ensina os princípios de Deus. Queridos, vamos pensar um pouco. Depois do que a esposa de Jó disse para ele, se fosse na sociedade em que nós vivemos hoje, não era preciso tanta coisa. Há advogados hoje a fazer o divórcio por $300 ou menos, não é? Então você quer que eu morra, você não quer mais saber de mim, eu também não quero mais saber de você. Ponha-se a andar da minha vida para fora. O que é certo é que a esposa continuou com ele. Ele continuou agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha colocado na sua mão, na sua vida. Nós temos que dar muitas graças a Deus pela nossa família, por aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso lado, pelo marido, pela esposa, e muitas vezes compreendermos que nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas falhas, queridos. Por isso é que nós ainda estamos aqui, caminhando para o aperfeiçoamento, não é? Andando nas lições da vida, para aprendermos a viver e nos prepararmos para viver um dia num lugar onde as preocupações, onde os problemas, onde as lutas vão acabar. Mas enquanto estivermos aqui, devemos dar graças ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado. Pelo marido, pela esposa, pela família, pela igreja, pelos irmãos, pelo trabalho, pelos amigos que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Temos que dar graças ao Senhor. Terminando, muitos vão experimentar coisas grandes de Deus em suas vidas. Mas antes, Deus precisa nos ensinar a ser gratos e fiéis. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5, verso 3, e também nos alegramos no sofrimento. Olha o apóstolo Paulo, um homem que estava realmente bem instruído pelo curso da vida. E ele diz, olha, nós nos alegramos nos sofrimentos. Sabem porquê? Porque o sofrimento produz uma característica importantíssima na vida do homem e da mulher de Deus, que se chama paciência. Paciência. Nós precisamos ser pacientes. Pacientes uns com os outros, queridos. Pacientes uns com os outros. Diz que a paciência traz a aprovação de Deus. Produz a perseverança. A perseverança é quando nós, mesmo no meio das lutas, continuamos caminhando e confiando no Senhor nosso Deus. Sabe o que eu penso sobre o sofrimento, queridos? Não importa se somos crentes ou não. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. E a aflição, queridos, ela vem para o crente e vem para o descrente também. Vem para todos. Cabe a nós escolhermos os motivos pelos quais vamos sofrer. Precisamos escolher os motivos pelos quais vamos sofrer. Podemos sofrer por causa do juízo de Deus. Se nós escolhermos assim, o juízo um dia virá, não é? E nós vamos ser julgados
Mas também podemos escolher sofrer pelo motivo certo. Sofrer por amor ao Senhor, à obra do Senhor, não é? Então nós um dia vamos receber a recompensa daquilo que nós escolhemos. Nós já temos sido muito abençoados, queridos. Nós já temos sido muito abençoados. Eu estou terminando mesmo. E como eu disse no início, a maior bênção nós já recebemos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem mais. Deus tem muitas mais bênçãos. E cabe a mim e a você tomar posse delas. Os irmãos acreditam que Deus tem bênçãos grandes para a nossa vida. O Senhor nos quer abençoar. O Senhor nos quer usar. O Senhor nos quer ver lá firmes e fiéis na presença dEle, fazendo a obra dEle, alcançando vidas para Jesus, cultuando ao seu nome, termos parte naquele banquete celestial que Ele foi preparar para nós, e que diz a Bíblia que Ele vai voltar para nos levar, porque Ele quer que onde Ele estiver nós estejamos também. Você acredita na salvação da sua família, do marido, da esposa, dos filhos? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Vamos ficar nós firmes, fiéis, e confiar que o Senhor tem realmente grandes bênçãos. E eu vou dizer para você, o inimigo se tem levantado e tenta muitas vezes nos botar abaixo. Mas tem mais Deus para dar, queridos, do que o diabo para levar. Eu vou repetir, tem mais Deus para dar do que o diabo para levar.